Amados irmãos, é um prazer poder, juntamente com cada um de vocês, estar diante do Senhor, prestando esse culto a Ele, cantando seus louvores, falando das suas maravilhas, colocando diante do Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Que o Senhor possa se alegrar com o seu povo e que Ele possa falar ao nosso coração nesta manhã. Gostaria de convidá-los a que vocês abrissem a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos dar prosseguimento à exposição desses dois capítulos que temos trabalhado com a igreja, capítulo 8 e capítulo 9, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, buscando da palavra de Deus as orientações seguras para a prática da igreja no que tange a consagração de dízimos e ofertas. Aqui, principalmente das ofertas, nós começamos esta exposição buscando de Deus orientação e incentivo para a vida, para as nossas vidas enquanto igreja, por causa da nossa campanha de construção. Graças a Deus está indo bem, a obra retomou com todo o gás. Já estamos no segundo piso e queira Deus que a gente possa concluir isso no tempo hábil e poder servir cada vez melhor ao Senhor, consagrando esse espaço para a proclamação do Evangelho, para o treinamento da igreja, para abençoar outros irmãos. Nós estamos aí às portas, de mais um encontro de preparação de líderes com os nossos missionários parceiros, e a nossa alegria e disposição é poder cada vez mais ser útil à igreja, útil ao reino de Deus. Esse texto de 2 Coríntios capítulo 9, os 5 primeiros versículos, trata das instruções que Paulo deu para o recolhimento das ofertas, a logística que Paulo orienta a igreja a trabalhar, enviando uma equipe a Corinto para a instrução e o levantamento da oferta. Leamos, ouçamos com toda atenção a leitura do texto de 2 Coríntios capítulo 9, versos de 1 a 5, quando a palavra de Deus nos diz assim: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontre desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Vamos orar mais uma vez, buscar de Deus a orientação para esse momento. Pai bendito e Deus amado, o nosso coração guardava a expectativa desse dia, de estarmos diante do Senhor para celebrar quem Tu és e o que Tu fizestes por nós naquela cruz, ao enviar Teu Filho
para nos redimir da nossa condenação e culpa. Nós agradecemos, ó Pai amado, somos um povo que reconhece a Tua bondade, reconhece a Tua misericórdia, a Tua graça, que nos tem sido manifestas em Cristo Jesus. O nosso coração vive na expectativa de poder ver aquele dia glorioso, onde Jesus voltará para buscar os que são Teus. E estarmos todos juntos, ó Pai amado, onde haverá somente celebração, gozo e alegria do Teu povo, na Tua presença, por toda a eternidade. Onde nos livraremos das nossas lutas, das nossas dores, dos sofrimentos que este mundo caído e a nossa natureza caída nos traz. Muito obrigado por essa esperança. E nesse dia que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para cantar os louvores do Senhor, esse dia nos mostra, Senhor Deus, como será a nossa eternidade na Tua presença. Gozo, alegria, prazer. E, Senhor Deus, quando chegamos na Tua presença, certos de que o Senhor nos acolhe por causa de Cristo Jesus, gratos pelo perdão que nos é concedido, convictos da certeza que temos de que nós somos aceitos na Tua presença porque fomos purificados pelo sangue daquela cruz, nós agora clamamos ao Senhor que nos fale ao coração. Abra nosso entendimento, mova a nossa vontade para colocarmos a nossa vida ao Senhor e ao Teu serviço. Queremos viver para a Tua glória, queremos que o Senhor nos faça crescer a cada dia na Tua presença. Queremos cada vez mais, Senhor Deus, andar em santidade, andar em consagração daquilo que somos e temos diante do Senhor, para que a nossa vida traga prazer ao Senhor como a vida do nosso Mestre Jesus. Fala ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo ministre graça a cada vida e coração aqui presente, Pai. É o nosso desejo, é a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Amados, estamos estudando os capítulos clássicos do Novo Testamento, que tratam sobre ofertas, alçadas, contribuições da igreja, que são o capítulo 8 e o capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele aborda a coleta das ofertas que breve deverá ser levantada em prol dos crentes pobres de Jerusalém, por parte das igrejas gentílicas. Nós já vimos aqui com vocês como Paulo fala da generosidade dos crentes da Macedônia que deram acima de suas posses. Vimos isso no capítulo 8, nos versos de 1 a 7. Depois, vimos como, baseado neste exemplo de amor, Paulo desafia os coríntios a também provarem seu amor pelas ofertas e contribuição aos irmãos necessitados. Vimos isso do verso 8 ao verso 15 do capítulo 8 da carta aos Coríntios. Vimos no último domingo a sua preocupação em que a administração das ofertas decorresse acima de qualquer suspeita, para que ele, Paulo, não fosse acusado de estar desviando verbas para seus bolsos ou para seu proveito próprio. Vimos isso no verso 16 ao verso 24. A precaução, a preocupação de Paulo em ser claro, transparente para com as igrejas acerca da administração desses recursos. Agora, encontramos o apóstolo Paulo preocupado com a possibilidade de os coríntios não corresponderem à fama de zelosos e de generosos, a respeito do qual Paulo havia se gloriado diante dos macedônios. Isso traria certamente vergonha à igreja de Corinto e para o próprio Paulo. Daí, ele acha melhor enviar-lhes uma comitiva preparatória, para assegurar-se que a oferta dos coríntios corresponderia ao que Paulo havia falado deles, como expressão de generosidade
e não de avareza, segundo ele mesmo coloca. Podemos então observar algumas orientações que são fundamentais sobre o levantamento de ofertas e de coleta de recursos. A Bíblia então nos orienta nisso. Em primeiro lugar, de maneira geral, as igrejas não deveriam sempre precisar de orientação e exortação sobre contribuições. Esse é o ponto que Paulo estabelece aqui no versículo 1 do capítulo 9. Ora, quanto à necessidade a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Para Paulo, este era um assunto que não deveria ser corriqueiro ou permanente. As igrejas não deveriam sempre precisar de orientação e de exortação sobre ofertas, dízimos ou contribuições. Ele diz, literalmente, é supérfluo, é desnecessário fazer um tratado sobre o assunto para os crentes de Corinto. Paulo já havia mencionado o assunto na sua primeira carta. Abra comigo sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, e você verificará que Paulo já havia citado e tocado nesse assunto com os irmãos na sua primeira carta. Os primeiros 4 versos do capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá ajuntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Paulo já havia citado o assunto. Só uma explicação aqui. Noutras versões, a expressão casa, em casas, não aparece, né? Essa expressão casa não está pensando necessariamente na nossa casa em particular, mas nas igrejas que funcionavam nas casas dos irmãos. Por isso a versão atualizada, interpretando a original, coloca essa expressão aqui para apresentar a logística e orientação que Paulo já havia dado às igrejas da Galácia. Uma outra coisa interessante é que nós já vimos nas exposições passadas do capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, que Paulo estava dizendo que os irmãos da Macedônia já haviam enviado ofertas. Aqui nós encontramos Paulo dando orientação aos irmãos da região da Galácia, ou da Frígio-Galácia, né? E nós vamos ver daqui a um pouco que também Paulo fez um levantamento de oferta nas igrejas gentílicas de Antioquia para Jerusalém. O que nos mostra que a fome, a crise, a seca, que atingiu fortemente todo mundo de sua época, atingiu de forma muito mais severa a região da Judéia. E os crentes da Judéia em Jerusalém passavam de fato grande necessidade. E todas as igrejas gentílicas, Antioquia da Síria, região da Galácia, Frígio-Gálata, né, ou Frígia-Galácia, região da Ásia, região da Macedônia, região da Acaia, organizadamente, periodicamente, cada uma dessas regiões por vez enviou recursos, socorro aos irmãos em Jerusalém. Primeiro Síria, depois Galácia, Macedônia e agora Acaia. Nós podemos perceber como as igrejas gentílicas se solidarizaram com as igrejas da Judéia no que tange a essa necessidade. Então Paulo já havia citado isso e para ele era desnecessário. Mas além disso, a necessidade dos crentes de Jerusalém já era conhecida de todos. Atos capítulo 11, versículo 29, abra lá sua Bíblia comigo também, você vai perceber que ainda de começar as viagens missionárias e de alcançar essa região, essa estiagem, essa crise econômica que afetou os irmãos
da Judéia já era conhecida. Capítulo 11 do livro de Atos, versos 27 ao verso 30, veja, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, imperador romano. Os discípulos ali em Antioquia, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então era uma situação conhecida já, por isso Paulo entende desnecessário ter que falar sobre o assunto. Acima de tudo, Paulo já conhecia a presteza dos coríntios. Quando se prontificaram a contribuir, fazia já um ano. Versículo 2 do capítulo 9, do texto que estamos expondo, Paulo diz isso, repete isso aos irmãos de Corinto. Volte lá para o nosso texto base, 2 Coríntios capítulo 9, veja o verso 2, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. E nós então percebemos que Paulo diz, olha, não preciso falar de novo com vocês, vocês foram os primeiros a se prontificarem a socorrer os irmãos. Vocês se mostraram voluntários, generosos, atenciosos desde o ano passado. O que está acontecendo é que Paulo disse, olha, aguardem, porque os irmãos de Antioquia já se levantaram para socorrer os irmãos. Eles não estão precisando ainda. Depois disso, os gálatas enviaram a oferta. Depois disso, os macedônios enviaram a oferta, e todos esses parece que o fizeram estimulados pela presteza, pela voluntariedade dos irmãos em Corinto, que desde o início se prontificou a ajudar. Agora Paulo está executando e dando as orientações necessárias. O mesmo se aplica a nós. Já sabemos claramente que temos compromissos com a obra de Deus. Sabemos claramente que a igreja se sustenta e o reino de Deus avança pelo envio de pessoas para plantarem igrejas onde Cristo ainda não é conhecido. E quem sustenta essa obra é a própria igreja do Senhor. Nós estamos bem preparados, e os coríntios também, porque o apóstolo Paulo e os demais apóstolos orientavam a igreja em todo o desígnio de Deus. E em todo o desígnio de Deus, no Antigo Testamento, o ensino era farto acerca disso, dos dízimos, das ofertas, da disposição do coração que nós temos em contribuir com a obra do Senhor, em consagrar parte daquilo que Deus nos tem dado na sua misericórdia e graça. Então, para Paulo, isso era um assunto pacífico. Para Paulo, todo cristão, todo aquele que teme ao Senhor, tem conhecimento de que Deus é um Deus soberano, que providencia todas as coisas, abre portas de oportunidade, nos dá capacidade, saúde, inteligência para podermos produzir e do nosso trabalho, das nossas mãos, obter o sustento para as nossas vidas e o investimento no reino de Deus. Que tudo o que temos e o que somos deve ser consagrado ao Senhor. Por isso, para Paulo, era desnecessário estar recorrendo a esse assunto sempre. Esse é o ponto que ele estabelece. Todos nós temos essa consciência, conhecemos esse ensino. Já sabemos claramente que temos compromisso com o reino, com a obra do Senhor, com a evangelização, com o avanço do reino, com as obras de assistência aos crentes carentes de nossas comunidades. Além do mais, falar muito sobre contribuição pode dar impressões erradas sobre as motivações da igreja ou dos líderes da igreja. Por isso, para Paulo, as igrejas não deveriam sempre precisar receber orientação e exortação sobre isso. Em segundo lugar, ao contrário,
O zelo de cada igreja em contribuir deveria servir de estímulo para as outras. O verso 2, ele toca nesse assunto e desenvolve esse raciocínio. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia, vocês, estão preparados desde o ano passado, e o vosso zelo estimulou a muitos. Então, todas as outras igrejas da Macedônia, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Bereia, Tessalônica, se envolveram nesse levantamento de recursos para socorrer os irmãos de Jerusalém, estimulados pelo zelo da igreja de Corinto e da região da Acaia. E Paulo diz, nisso eu me glorio, porque vocês serviram de estímulo para as outras igrejas, de modelo de zelo e de voluntariedade para as demais. O zelo de cada igreja em contribuir deveria servir de estímulos para as outras igrejas. A contribuição generosa dos macedônios foi um desafio colocado por Paulo aos coríntios. Vimos isso no verso 1 ao verso 7 do capítulo 8. Ao passo que a presteza e zelo dos coríntios havia servido para estimular muitos macedônios a contribuir para os carentes da igreja de Jerusalém. O verso 2, que acabamos de ler. Nós somos desafiados e estimulados pelo exemplo da igreja primitiva. Quando nós lemos como a igreja primitiva vivia, aquela igreja lá em Jerusalém, ela foi o modelo de estímulo para as pessoas. Diz Aristides, um filósofo cristão do século III, escrevendo, diz que a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva que nasceu ali, jejuavam 2 ou 3 vezes por dia, 2 ou 3 dias por semana, para socorrer e alimentar outros. Isso é um registro histórico, um testemunho de um filósofo não cristão acerca da igreja, dos cristãos. É isso que impactava o mundo daquela época, dos primeiros séculos. Crisóstomo, um pai da igreja do século IV, diz que diariamente a igreja alimentava 3.000 pessoas. Juliano, o apóstata, imperador romano no século III, testemunha dizendo que estes galileus ateus não só alimentam os seus pobres, mas os nossos também. Os cristãos eram acusados pelos romanos de ateus, porque eles não tinham ou não adoravam os deuses romanos. Só adoravam um Cristo. Então ele usa essas palavras, estes galileus ateus não só alimentam os seus pobres, mas também os nossos. Esse era o testemunho da igreja, que impactou o mundo ao redor. E há exemplos modernos de igrejas que estão liberalmente investindo no reino de Deus, como a Igreja do Povo no Canadá, do falecido reverendo Oswald Smith, que chegou a sustentar 350 missionários em todo o mundo. Essa igreja serviu de estímulo para muitas igrejas no que nós chamamos do avanço moderno missionário. Um homem que chegou para pastorear uma igreja local, cheia de dívidas, de crise financeira, e começou a desafiar a sua igreja a investir em missões. E as pessoas diziam, você está louco. A igreja aqui é atolada em dívida, cheia de problemas, e você vem pedir para que a gente invista em missões. Ele disse, desafie ao Senhor. Coloque Deus à prova. Coloque o coração da igreja e suas prioridades no reino de Deus, no avanço do Evangelho do nome de Cristo, e vocês vão ver o que Deus faz. Essa foi uma das igrejas que no começo do século XX se tornou uma das grandes e maiores igrejas no Canadá. E estimulou muitas outras igrejas ao redor do mundo em investir em missões e no alcance das regiões do mundo ainda não alcançadas pelo Evangelho. A igreja do pastor Oswald Smith chegou a sustentar 350 missionários integralmente. E foi uma igreja
grande, abençoada, econômica e financeiramente. Em terceiro lugar, às vezes é preciso despertar as igrejas para contribuir. Apesar das igrejas não devessem sempre ter essas orientações. Apesar do zelo de cada igreja em contribuir, servir de estímulos para outras igrejas, mas é preciso despertar as igrejas para contribuir. O verso 3 ao verso 5, o texto nos diz que, contudo, enviei os irmãos, Tito e aqueles 2 irmãos, um deles eleitos pelas igrejas para esse fim, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontre desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e que preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Mesmo sabendo que não precisava escrever sobre este assunto aos coríntios, e mesmo conhecendo a sua presteza e prontidão para contribuir, Paulo envia uma comissão preparatória, que deveria precedê-lo no levantamento desses recursos, dessas ofertas entre os coríntios. Por que Paulo fez isso? Igrejas podem desmentir a confiança e glória de seus pastores. É isso que Paulo está dizendo. Ao dar de forma mesquinha, ou pior, igrejas podem trazer vergonha sobre si mesmos. Paulo havia criado toda uma expectativa entre os macedônios com relação à prontidão dos coríntios. Se a oferta deles fosse expressão de avareza, e aqui é uma coisa que eu gostaria de trabalhar no nosso coração em particular, a minha presteza, a minha voluntariedade em consagrar a Deus parte daquilo que o Senhor me tem concedido, demonstra ou a minha generosidade e gratidão, ou demonstra a minha avareza e materialismo. Onde está o meu coração? É isso que Paulo está dizendo aqui. Irmãos de Corinto, vocês foram estímulo para as igrejas da Síria, para as igrejas da Galácia, para as igrejas da Macedônia. E agora, eu não gostaria de ser envergonhado, que vocês fossem envergonhados nesse levantamento de recursos, porque visto que vocês foram o motivo e incentivo de tanta propaganda e glória para estimular outras igrejas, agora eu não gostaria que vocês fossem envergonhados por causa de uma demonstração de mesquinhez no que tange a dar e a ofertar e a dividir para o reino de Deus, para o socorro de pessoas necessitadas. Essa era a preocupação de Paulo. E aqui eu também trago uma aplicação para as nossas vidas desde já. Como é que o meu coração se coloca diante de Deus nesse particular da minha vida? Se é com alegria, com gratidão, com reconhecimento de que Deus tem sido generoso e bondoso para com a minha vida, do prazer de investir no reino de Deus, ou se eu dou com pesar, com tristeza, por obrigação, por consciência culpada e etc. Paulo usa esses 2 termos. Que a minha ou que a vossa oferta seja expressão de generosidade e não de avareza. Essa é a colocação do apóstolo para os irmãos de Corinto. Paulo então envia essa comissão. Havia criado toda essa expectativa e não queria que a oferta deles fosse demonstração de avareza, o que traria vergonha sobre a igreja, que estaria dando uma prova cabal de seu desinteresse, de falta de amor para com os irmãos de Jerusalém. Pelo menos na época apostólica, irmãos, falta de amor era vergonha. O apóstolo João escreve a sua primeira carta dizendo: se algum irmão chegar junto de mim e eu perceber sua necessidade, sua carência,
e dizer ao meu irmão, vai em paz, sem socorrê-lo, não seria isso vergonha e falta de demonstração de amor? Para Paulo, a mesquinhez, o egoísmo, o materialismo era falta de amor, o que trazia vergonha. Por isso Paulo achou por bem enviar Tito e os 2 irmãos já mencionados para antecipadamente preparar a coleta entre os coríntios. Em quarto e último lugar, concluindo essas observações e essas instruções que Paulo traz, há nesse texto um incentivo para examinarmos os nossos corações. Somos exemplos de contribuintes generosos? A nossa disposição do coração no trato com dinheiro demonstra para as outras pessoas generosidade ou mesquinhez? Voluntariedade e alegria em poder participar ou egoísmo ou avareza? Nosso zelo por missões, nosso zelo pela obra, pelas boas obras, nosso zelo pelo amor ao reino e à casa do Senhor tem estimulado a muitos? Isso em particular, nossa vida, nossa família, nossa igreja, tem sido referencial e estímulo para outras igrejas, para outras famílias, para outras pessoas? Nossas contribuições, e as suas em particular, têm sido expressão de generosidade ou de mesquinhez? É isso que eu preciso perguntar ao meu coração. O texto também nos estimula a contribuir liberalmente, em face das expectativas das outras igrejas, e devido ao fato de já estarmos instruídos sobre este assunto. Nossa oração, irmãos, nosso desejo, é que, quando o conselho da igreja chamou algumas pessoas do próprio conselho e entregou nas mãos deles a responsabilidade de planejar toda uma campanha, planejar toda a logística desse levantamento, estimular a igreja, os irmãos, colocando diante deles a necessidade específica, momentânea nossa, nesse início de campanha para as ofertas da construção, é que aquilo que a gente colocou como perspectiva, como objetivo, seja de fato levado à execução, e que a gente demonstre a Deus que ama a causa do Senhor, que ama a casa do Senhor, que ama o reino de Deus e a igreja do Senhor. Que nossas ofertas para construção, para a aquisição de terrenos e construção das nossas igrejas e congregações, para o evangelismo, para a misericórdia, para missões, ou outras áreas do reino de Deus, sejam prova do nosso abundante amor a Jesus Cristo e aos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, que essa palavra do Senhor possa encontrar lugar no nosso coração. Eu queria desafiá-lo aqui durante esse dia, em casa, com sua família, você pudesse rever o capítulo 8 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, olhar o capítulo 9, que nós vimos hoje pela manhã, e também terminar todo o capítulo como um momento de reflexão, de devoção e de consagração a Deus nesse dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe. Derrame graça sobre o nosso coração nesse particular. Que sejamos uma igreja que estimule outras igrejas a serem voluntárias e generosas na contribuição para o reino de Deus. Vamos orar ao Senhor, meus amados. Vamos nos colocar diante do nosso Pai amoroso.